Primeiramente, professora Valéria Petri, muito obrigada pelo seu tempo. A sua Med Brasil se sente orgulhosa pela sua coordenação no curso de pós-graduação em dermatologia. Poderia, por gentileza, compartilhar um pouco da sua trajetória profissional para os nossos alunos e alunas da pós-graduação em dermatologia? Bem, eu começo dizendo que é um prazer estar aqui e poder, mais uma vez, ter a experiência de participar e coordenar de um curso de extensão, pós-graduação e até mesmo eu posso dizer que é de formação de médicos, que podem ser os médicos jovens, podem ser aqueles que já estão em exercício há tempos, porque nós vamos fazer tudo para que a atualização seja muito proveitosa para todos. Eu sou formada na Escola Paulista de Medicina há exatos 50 anos. Isso para mim é muito bom, porque conhecimento acumulado sempre é desejável. Eu passei todo esse tempo na Escola Paulista de Medicina, hoje da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, fazendo exatamente o que eu continuo a fazer e vou fazer nesse curso, que seria nessa experiência formidável que é a extensão, pós-graduação sensu lato e atualização no Med Brasil. A minha trajetória é extensa e densa, né? Porque eu fiz toda a carreira médica e de especialidade na Escola Paulista de Medicina. Portanto, seria muito extenso falar sobre isso. Eu queria só que nós tivéssemos agora e nessa oportunidade a chance de ter a liberdade de atualizar e colocar os médicos numa condição bem mais esperançosa, com um horizonte maior nessa área que é a especialidade mais antiga do mundo. A dermatologia, ela é do tempo do Galeno. Por quê? Porque os especialistas não, os médicos da época, né, até mesmo os curiosos da época só tinham a pele para poder dizer o que a pessoa tinha. Então eles reconheciam pelas unhas, pelos olhos, pela boca, pela língua, eles sabiam muito. Quer dizer, de certo modo, nós herdamos desses especialistas da antiguidade muito do conhecimento, sabe? E eu acho que isso se perdeu um pouco com o tempo, porque as pessoas foram buscando facilidades. E o estudo da dermatologia ficou meio precário. E isso é uma pena, mas agora, com essa oportunidade, a gente pode oferecer aos médicos, aos colegas, aos alunos do curso de extensão, pós-graduação, sensu lato, o conhecimento que permite que eles tenham a maior visão integral do indivíduo. A dermatologia é muito rica, né? E a gente precisa aproveitar essa riqueza. Professora Valéria, a gente sabe que a educação médica continuada pode trazer vários benefícios acadêmicos e também financeiro para os alunos. A senhora pode falar um pouco sobre essa realidade? Eu posso dizer que a realidade atual não é muito esperançosa. Por quê? Porque as pessoas têm muitas necessidades, os médicos têm a necessidade de manter suas clínicas, ou mesmo de conquistar suas clínicas, e isso é difícil, é oneroso, sabe? Eles nem sabem como começar muitas vezes quando são jovens, então eles se colocam em vários lugares tentando ver se eles conseguem realizar suas áreas ou realizar suas vontades e realizar nessa área aquilo que é desejável. E não é tão simples. Por quê? Porque eles são obrigados a atender em curto espaço de tempo, acabam não conhecendo seus doentes e, olha, conhecer seus pacientes é uma saída excelente, porque o próprio paciente nos ajuda a raciocinar. Ele já tem uma história de vida, ele já tem uma família com determinados
com determinados caracteres e características. Então a gente precisa explorar tudo isso. Qual é o médico que pode explorar isso hoje? Pode explorar nada. Ele não consegue fazer nada nesse espaço curto de tempo, com todas as pressões de custos, boletos e filhos na escola, tudo isso. O que a gente pretende é consolidar esse conhecimento de tal maneira que os colegas passem a ter mais segurança nesses esquemas de conhecer a doença, conhecer tudo sobre o que precisa para exercer uma profissão e uma especialidade como a população espera. Professora Valéria, por gentileza, quais as disciplinas e quais as suas expectativas em relação aos nossos alunos no curso de pós-graduação em dermatologia? Eu tenho uma expectativa central: reduzir os custos de atenção aos pacientes, reduzir a quantidade de exames que se solicita para o sistema, seja o sistema privado, sistema público. Por quê? Porque a maior parte dos exames é desnecessária, especialmente nessa área, dermatologia, se necessita muito pouco exame, porque a pele fala por si. E se ele souber fazer a leitura das doenças da pele e souber exatamente que ele precisa de poucos exames para poder ter esclarecimento, porque o exame é subsidiário, ele não é o essencial, sabe? Então não tem que ficar pedindo muitos exames antes de saber o que o paciente tem. Tem que direcionar para fazer aquilo que a clínica médica exige. A dermatologia é clínica médica, no final das contas. Ela está inserida na clínica médica. Ela é uma parte importantíssima da clínica médica, embora não seja reconhecida como tal, porque hoje, na modernidade, as pessoas só querem ser bonitas. Elas esquecem que tem gente com fogo selvagem, tem gente com doenças graves, doenças tropicais, psoríase, doenças que mutilam, e essas pessoas não têm quem procurar, porque eles vão procurar o quê? Aquele médico que atende em 2 minutos e pede um monte de exames, ele não vai saber fazer nada, não vai saber tratar. Nós queremos consertar isso, tá certo? Não é pouco. A gente sabe que não consegue resolver tudo isso, que é a medicina produtivista de baixo nível. É isso que nós queremos corrigir, sabe? Tem que produzir alunos ou consolidar o ensino para alunos que tenham muito interesse em realizar uma medicina boa, aquela que o paciente vai se lembrar dele a vida inteira. Vai dizer, esse doutor resolveu o meu problema. Nós estamos falando de problemas. Por quê? Porque é difícil se lembrar da pessoa que tirou sua ruguinha. Você vai lembrar da pessoa que realmente resolveu um problema grave do seu filho, do seu parente, né? Da sua mãe. E olha, eu vou dizer, vale a pena. Por quê? Porque a dermatologia clássica e a dermatologia de verdade, aquela que fala sobre os problemas do cotidiano e das eventuais ocorrências mais graves, essa é a que realmente fideliza os pacientes. É dela que eles precisam. E então, eu vou até contar a minha experiência pessoal. Eu tenho pessoas que voltam depois de 30 anos. Eu fui morar em tal estado, já não encontrei quem fizesse comigo o tratamento que a senhora faz. Ou seja, imagina, deveria haver muitos profissionais fazendo um tratamento que resolva. Portanto, o que a gente pretende é a medicina dermatológica resolutiva, aquela que permite a discussão para se chegar a um consenso e fazer o melhor tratamento, e não aquela que pede exame e manda embora e depois não sabe o que fazer. Tá certo. Professora, as aulas práticas na Med Brasil também são todas presenciais, realizadas nos nossos ambulatórios. Por que as aulas práticas presenciais são importantes no curso de pós-graduação em dermatologia? Eu tenho um livro que se chama Dermatologia Prática. Eu não vejo outra maneira de praticar sem ser diretamente com os pacientes, com os nossos
amigos que acabam sendo os pacientes. Eles são muito apegados depois que a gente começa a se interessar por eles. Então, essa interação médico-paciente, ela é muito valiosa e precisa ser presencial. Eventualmente, a gente pode atender uma pessoa que está em outro estado, outro país, outra cidade, ou que está imobilizada em casa. Aliás, nós vamos até ensinar como se atende o paciente em casa e resolve o problema dele em casa. Hoje, muitos idosos não têm como se locomover e eles precisam de uma quantidade de soluções para poder sair de casa e tudo mais. Então, a gente vai lá e faz a própria cirurgia em casa. É simples, porque dermatologia cirúrgica é muito simples na maior parte das vezes. Retirar um carcinoma ou retirar uma lesão vegetante, verrucosa, essas coisas simples que todo mundo tem e precisa, principalmente os idosos. E não tem idoso hoje, todos duram muito, eu espero durar muito também, que não tenha um problema que precise ser resolvido sem que se coloque no hospital. Coloca o idoso no hospital, é possível que ele não saia de lá, porque vai ter o quê? Infecção hospitalar, uma série de problemas que mobilizam a família, tudo isso. Não precisa. A gente pode criar soluções para que os nossos alunos, eu não posso nem chamar de alunos, são os nossos colegas que vão assistir ao curso de extensão, de pós-graduação, que eles aprendam a fazer isso conosco. Eu garanto que vai ser muito bom. Professora Valéria, e quanto à imersão hospitalar observacional, opcional, né, que a gente oferece na Med Brasil nos hospitais americanos, como a senhora pode ver essa oportunidade de aprendizagem para os alunos no curso de dermatologia? Sempre uma experiência internacional é valiosa, porque a maior parte das pessoas que desejam essa experiência são jovens que gostariam de conhecer outras estruturas e conversar com colegas de outros países. Sempre é produtivo sair do ambiente que seria mais ou menos a zona de conforto para poder enfrentar lugares em que precisa uma adaptação melhor e conhecer simplesmente. Isso seria oportuno para as pessoas que forem sendo, vamos dizer, interessadas, que vão aparecendo como os melhores alunos, aqueles que têm mesmo vontade. Porque, veja, fazer uma imersão fora do Brasil seria para aqueles que vão se interessando profundamente em chegar lá e falar a língua do lugar, chegar lá e saber o que vai perguntar. Então, são aqueles mais adiantados que com o tempo vão surgindo, né? Mas a imersão fora do país é sempre oportuna, em qualquer país. Entendi. A senhora acredita que a pós-graduação em dermatologia pode ampliar a possibilidade dos alunos entrarem mais bem preparados para a prova de título de especialidade? A prova de título de especialidade nessa área tem uma série de requisitos: tempo de treinamento, tempo de formado e precisam um intenso mergulho na matéria, de todas as áreas, sub-áreas do conhecimento da dermatologia. Portanto, meus amigos, prepare o seu coração. Vai ter que estudar. Tem que estudar, tem que discutir caso, nós vamos ter muito caso para discutir, nós vamos fazer grupos, nós vamos usar a tecnologia para isso, mas tem que se interessar. Não pode flutuar sobre o assunto. Vai ter que saber por que prescreveu, como prescreveu, o que é que aquele tipo de doença promove em matéria de elaboração intelectual, porque isso também é importante, né? Cada doença tem pelo menos 3 hipóteses, porque eu não sei se você sabe, se vocês sabem, que a dermatologia é uma matéria difícil e tudo se parece. Todo mundo vem e fala, eu tenho uma micose. Aquilo está longe de ser micose, deve ser umas 3, 4 hipóteses de doença que as pessoas chamam de micose, pano branco, tem uma noção muito vaga.
Também existe a questão de que a dermatologia na grade curricular da faculdade, ela aparece muito pouco tempo, como se ela não fosse suficientemente importante, mas é muito importante, porque, como eu disse, ela abrevia a observação clínica. Quando você olha para uma pessoa que tem problema hepático, renal, você já pode observar pela fisionomia, pela cor da pele, por muitos elementos que dão já essa informação. Às vezes o paciente entra, você já sabe o que ele tem pelo tom da pele, sabe? Então ele teria o quê? Uma doença de Addison. A gente vai ter formas mais eficientes e também muito mais, vamos dizer, resolutivas de fazer. Então não tem isso de ficar pedindo exame, tem observar, perguntar, observar e perguntar. Tudo isso vai esclarecendo, aí você fala com o seu grupo, discute com os mentores, tudo isso vai se resolvendo. Nós temos até hoje de experiências passadas com o mesmo grupo que está agora nos convidando e nos convocando, nós temos a experiência de manter o elo com esses alunos de outros estados que já estão situados, que já estão bem, mas que recorrem a nós com frequência para aperfeiçoar mais ainda, né? E fazer mais coisas ainda do que eles fariam se eles estivessem isolados nos seus locais. Daí a vantagem da modernidade. Professora Valéria, a senhora gostaria de fazer mais algum esclarecimento para os nossos alunos da MED Brasil? Eu tenho tantos esclarecimentos para fazer. A nossa vida tem que ser baseada no interesse pelo próximo. Nós temos que fazer bem o que fazemos, o que sabemos fazer. E temos, claro, que sobreviver. Então eu acho que uma oportunidade como essa traz todas as vantagens. É aquilo que eu já disse outras vezes. Temos que fazer bem o que gostamos de fazer. Temos que sobreviver com o que gostamos de fazer e fazemos bem. E temos que fazer o bem para o próximo. Eles estão na nossa meta. Então, hoje entrevistamos a professora Valéria Petri, professora titular, livre docente do Departamento de Dermatologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, coordenadora do curso de pós-graduação de dermatologia na Faculdade MED Brasil. A gente agradece, professora, por esses minutos esclarecedores para a gente e muito obrigada pela sua atenção e disponibilidade de tempo. Eu é que agradeço.